Sejam muito bem-vindos para mais um Papo Rec. Hoje damos espaço para o CEO da Spaces e Regos Brasil, Thiago Alves. Vamos conversar um pouco sobre ambiente de trabalho e sua importância para a comunicação dos membros, popularmente conhecida como resenha profissional. Cara, ficou boa, hein? Thiagão, só de introduzir aqui, o Renanzinho, ele não só faz um trabalho de compilação de roteiros e perguntas, ele traz a comicidade, entendeu? A parte hilária aqui do... A gente tenta, né? A gente tenta. Mas faz parte do espírito, né? Isso é importante. Entendi. Eu acho que se bobear, o Thiagão não achou muito engraçado, não. Eu acho que ele tá meio por educação. Vocês não me conhecem ainda. Tá ligado? Bom, vamos lá, Thiagão. Por que antes da gente entrar, cara, em ambiente de trabalho, antes da gente falar sobre todas essas coisas, você não dá um panorama sobre quem é Thiago Alves, sabe? Tipo, o que fez você se tornar um CEO de uma mega multinacional, que você estava falando aí, tem 18 marcas e tudo, e chegar nessa baita figura de autoridade que hoje é até embaixador da Audi aqui no Brasil, mano. Anda com o e-tron pra lá e pra cá. O cara é brabo, man. Não é pouca coisa não. Não, então. Fala aí, mano. Muito bom. Bom, prazer estar aqui com vocês hoje, né? A gente bater esse papo super bacana, falar de tendências e tudo mais. Mas deixa eu começar contando quem é o Thiago. Primeiro, o Thiago é pai de família, 2 crianças, né? 2 moleques ali. Eu provavelmente sou a terceira criança da casa, pior que eles pra tudo, né? Cara, ao longo dos meus 40 anos de idade, eu já tenho 25 anos de trajetória profissional. Comecei com 15 anos. Né? Eu sou mineiro, vim morar em São Paulo com 11. Né? Cheguei aqui nessa selva de pedra, sem saber nada com nada. Vim de uma cidade que tinha 4 mil habitantes. Pra vocês terem uma ideia da diferença, né? Não, completamente. Chegar em São Paulo, a gente... E foi por causa de trabalho de família que você Isso, veio? na verdade, meu pai sempre trabalhou em São Paulo. A gente morava em Minas. Na época não tinha condição de morar todo mundo em São Paulo. Até que meu pai alugou uma casa aqui, a gente veio morar aqui. Meu pai foi bancário a vida inteira. 38 anos trabalhando no banco, Banco Safra. Aposentou no banco. Uma história muito legal lá. Entendi. E aí, quando eu vim para São Paulo, assim, não sabia o que era nada. Pra vocês terem uma ideia, na cidade onde eu morava, a gente não tinha TV a cores, a gente não tinha bombeiro. Então, a primeira coisa que eu fiz em São Paulo foi botar fogo no tapete e deixar minha mãe bem tranquila e falar, calma que aqui tem bombeiro, não se preocupe. Se pegar fogo na casa, a gente vai chamar os bombeiros. Eu sempre estudei em escola pública, foi uma característica muito interessante da minha família, né? Até pela condição que a gente tinha na época, não tinha como ir para a escola particular. Meu pai falou, olha, entre pagar uma casa para a gente morar e vocês estudarem em escola particular, eu vou ter uma casa e vocês vão estudar onde der. Então, eu fui para o colégio público. Cara, já instalei Insufilme. Meu primeiro emprego, instalando Insufilme em carro. Depois eu fui fazer manutenção de equipamento odontológico. Depois eu entrei num provedor de internet em 1996, aqui na Berrini. A Berrini mal estava começando, tinha um outro prédio. Eu entrei no provedor de internet para ser estagiário, para ficar controlando uma folhinha Excel de quais clientes estavam reclamando e quais não estavam reclamando. Essa era a minha função ali. Dali eu comecei a entrar em tecnologia, colei nos programadores, comecei a aprender programação. Fiquei nesse provedor de internet um tempo. A gente atendia o consulado da Hungria. Eu não falava húngaro, tive que aprender a falar inglês para poder lidar com eles ali na raça, estudando, sozinho. Passei em faculdade pública, fiz colégio técnico público também, então eu sempre tive uma carreira no lado da escola pública, que foi muito bom, acabei ajudando minha família, e que me levou muito para o lado técnico. Sou engenheiro de formação, engenheiro mecânico, nunca atuei com engenharia mecânica, sempre fiquei no lado de serviços. Estou quase terminando essa daí. Engenharia mecânica, coitado, meus pêsames. Não, eu penso igual. Ó, você vê que o cara bem cedido e não tá fazendo nada a ver com o que ele deu na faculdade, né? Assim, é outra parada. Eu brinco muito, assim, a engenharia mecânica me deu, cara, muito conhecimento. Acho que o engenheiro, ele é um profissional multifuncional, multidisciplinar, que é bacana. Ele tem as características e habilidades do profissional de hoje, que é saber de tudo, um pouco. Não pode ser muito especialista hoje em dia, a não ser que você esteja aprofundado demais. Mas hoje a gente tem que saber de tudo, né? Certo. E o engenheiro tem essa facilidade. Então, na minha época, foi muito bom, porque eu comecei a trabalhar numa empresa que chamava Grupo Senco, do Ricardo Semler. Aliás, um abraço para o Ricardo, se estiver nos ouvindo aí, que era o principal empreendedor do Brasil nos anos 90. Quem não conhecia o Ricardo e seus livros, né? Virando a Própria Mesa, Você Está Louco. Ele era a referência de empreendedorismo do Brasil. E eu entrei lá como estagiário, e em 3 anos no Grupo Senco eu saí de lá como diretor. Olha só, em 3 anos como estagiário para ser diretor. E aí ele montou uma startup dentro do grupo que chamava Senco Manutenção. Era uma empresa para atender manutenção de agência bancária. Olha que negócio doido, cara. Fui mexer com porta de segurança, esses ATMs, manutenção de ar-condicionado, de elétrica, de agência bancária. Eu não entendia nada de banco. Eu era engenheiro, né, cara? Eu engenheiro carro, não sabia de banco. E fomos lá. Eu fui o primeiro funcionário dessa startup. Então foi legal que eu fui um funcionário número 1 ali, eu desenhei do uniforme, a ordem de serviço, que ferramenta o cara ia levar. Essa empresa foi vendida 3 anos depois com 3.500 funcionários. E eu era o head já dessa unidade de negócio dentro do grupo. Então, para mim, foi a minha escola. Escola de empreendedorismo, de gestão,
de crescimento. Ainda mais porque eu estava numa idade interessantíssima como a de vocês, que é aquela idade que você camela, que você vai 14, 16 horas por dia, que você não tem criança em casa te esperando, que, né, tipo, o final de semana, tudo bem, você trabalhar, e você curte tudo que você está fazendo, você não se preocupa, e, aliás, eu acho que é um grande arrependimento que eu tenho, com qualidade de vida nessa época, né? Você leva muito os negócios, né, para crescer, fazer carreira, atingir o sucesso, e esquece um pouquinho. Para resumir, então, da Senco eu fui para uma dinamarquesa, ISS, fiquei uns anos fora do Brasil, cuidei de Portugal, Espanha, América Latina, depois voltei para o Brasil pela Johnson, fiquei na Johnson mais 3 anos, cuidando de América Latina na Johnson, e na Johnson um dia eu era cliente da Regos, e a gente usava Regos para crescer na América Latina inteira. Então eu mandava, tipo, olha, vou abrir um escritório na Bolívia. E contava com a Regos para crescer, Colômbia e tal. E eu estava tentando falar com alguém na região e eu não conseguia falar com ninguém ali para crescer mais rápido com a Regos. Aí eu achei o fundador da Regos lá fora, pelo LinkedIn, mandei um e-mail para ele e falei, cara, olha, a empresa que você criou é fantástica, o conceito é maravilhoso, mas, cara, não estou encontrando ninguém para falar que é nível executivo. Ou a pessoa se esconde ou não tem ninguém. Se não tiver ninguém, conte comigo. Se tiver alguém, manda me ligar, né? No outro dia me ligou o RH, olha, o que você quer dizer com esse e-mail? Eu falei, olha, acho que ficou bem claro, mas tudo bem, né? Vamos... Se você sabe ler, ficou bem claro. Em inglês, ok, mas tudo bem, vamos lá, né? Cara, 4 meses depois eu estava na Regos. Entendeu? Tipo, para tocar o negócio da América Latina. Só que aí, quando eu cheguei aqui, o negócio da América Latina... Tu foi direto já na posição de liderança, então. Direto como CEO. CEO Brasil e COO Latam. Eu acumulo essa função de operações Latam. Só que o Brasil é tão grande dentro do portfólio da Regos que não fazia sentido eu ficar dividindo o meu tempo. Então, a gente trouxe um outro executivo que fica aqui no Brasil, mas ele que toca a América Latina. E eu sou focado 100% no aqui mercado no Brasil. brasileiro. Cara, eu acho que, assim, é muito maneira a tua história. Porque, pô, vocês estudam escola pública a sua vida inteira, né? Você veio de uma cidade onde eu acredito que a mentalidade das pessoas não seja de gerar valor, de ter tanta riqueza, porque não tem muita referência, não é porque... Zero putz, referência. Então, e você teve, acho que, talvez até uma sorte do seu pai vir para São Paulo e você poder se vislumbrar com o mundo, onde você associou a sua bruta força de vontade para fazer trabalho bem feito, crescer, se associar a uma pessoa que você já admirava, você falou da literatura do Ricardo toda aí. Você era um fã dele. E eu acredito que tenha sido até uma forma de mentoria, né? Você foi subindo ali dentro e isso fez você ser reconhecido no mercado, a ponto de quando você mandar um e-mail, uma marca que você gostava já te reconhecer e trazer uma posição de liderança, mano. Então, pô, muito foda, cara. Pô, eu fico, assim, prestigiado de verdade de poder trocar a mesa com isso, né? E sabe uma história interessante? Eu esqueci de mencionar aqui, mas eu sempre falo nas entrevistas que é o seguinte... Quando eu tinha 18 anos, que eu passei na faculdade pública, eu passei para estudar de manhã. Então, eu precisava trabalhar, né? Não tinha essa opção de não trabalhar. Então, minha opção de trabalho era à tarde ou à noite. Cara, eu fui virar segurança noturno. Eu tenho 2 metros de altura, então para mim é fácil. Cara, te assustava, né? Eu tinha o primeiro pré-requisito para ser segurança, né? 2 metros de altura, tá aqui, novo, moleque, tá bom. E eu fui segurança de um prédio na Faria Lima, que hoje tem uma Regos, eu volto lá como cliente. Foi legal, hein? E, cara, e é tão, digamos, bacana você voltar lá. Ainda tem pessoas da minha época, de 20 anos atrás, que estão lá no prédio até hoje. Você reconhece as pessoas, toma um café com elas, entendeu? E é até uma forma de tentar inspirar, cara. Não é porque eu estava lá na segurança patrimonial, tudo bem. Foi um período pequeno ali da minha vida, talvez 6 meses, 8 meses. Mas não é porque eu estava ali que eu necessariamente ia ter que parar ali, né? Eu poderia tentar me desenvolver de outra forma. E voltar hoje como um executivo que tem um contrato de locação num AAA, na Faria Lima, num dos metros quadrados mais caros, provavelmente, das Américas aqui, né? No mesmo prédio que eu já fui segurança, isso também me ensina muita coisa. Cara, não, surreal, velho. Bom, agora que a gente já está pautado aqui sobre a pessoa que a gente está conversando, vamos falar de negócios, cara. Pô, a gente viveu num período absolutamente, difícil na nossa pandemia aqui. Agora, de pouquinho em pouquinho, a gente está conseguindo ver uma luz no fim do túnel, a galera está sendo vacinada. Acho que mês que vem até a gente vai ser vacinado. Dia 29, se tudo der certo. Se tudo der certo. Mas, cara, ano passado a gente conseguiu ver quem soube pivotar para conseguir manter os seus negócios afloat, né? Tipo, sobrevivendo ali, e quem faliu. A gente teve casos de outras coworkings que afundaram na Bolsa de Valores, sabe? Que teve uma má gestão e que a gente sabe que o setor imobiliário, no geral, perdeu muito seu valor. O que você, na posição de liderança, de uma baita empresa que é do setor imobiliário, precisou fazer internamente, estrategicamente, para conseguir se manter rentável na pandemia e não acabar, por exemplo, falindo a parada? Bom,
eu acho que assim como todo mundo, né, a pandemia foi uma bomba nuclear na cabeça de todo mundo. Né? A MBA de curto prazo mais feita na história é essa. Todo mundo tem que aprender ali Se adaptar, né, durante esse rapidinho, período. né? Eu tive muita sorte, Breno. Vou te falar o porquê. Porque a gente viu isso acontecer na China, na Itália, na França. Quando chegou no Brasil, essa questão de quarentena, vai para casa, eu já tinha a receita do bolo, do que fazer, como fazer, porque eu vi meus colegas passar por isso. E aí a vantagem de você trabalhar numa empresa globalizada, porque a gente está em 126 países, é essa. Né? Então, Você a tem gente referência, né? Semanalmente, a gente tem essas meetings, né? Esses termos gringos bacanas de falar, esses call, né? Call, Com todo please, mundo, sir. onde você está tendo a oportunidade, o que está acontecendo aí? Opa, fechou o Wuhan, como assim fechou? E o business, ficou aberto, não ficou? O cliente tem acesso, não tem? Então, quando chegou aqui, eu já sabia o que fazer. Eu também me adiantei bastante. Qual que é o maior problema, digamos assim, no mercado de coworking? Eu acho que, junto do setor de turismo e do setor de eventos, o setor de escritório foi mais afetado, porque todo mundo foi, fique em Verdade. casa, se você não vai para o escritório, né? Então, e eu alugo escritório, né? Vocês já foram clientes nossos, vocês sabem. A gente aluga escritório que tem serviços, então se as pessoas não consomem o serviço, eu Você não só está faturo. gastando, né? Eu só estou gastando. E meu custo é fixo, né? Porque eu pago o aluguel, eu pago o condomínio e tudo. Então, eu me adiantei. Quando a gente estava pensando em falar em pandemia no Brasil, aqui, em quarentena, eu já estava negociando um contrato de aluguel com o proprietário e falando, olha, esse negócio vai durar 2 anos. E muito proprietário ria da gente e falava, tá bom, se durar 2 anos, eu vou fazer o que você quer. Se for 3 meses, eu não faço. E olha só, a gente acabou chegando numa situação onde, infelizmente, né, nós estávamos mais certos aí do que a grande maioria das pessoas que apostou que isso era curto prazo. Aí teve um outro movimento que eu acho que foi muito marcante para o nosso mercado, foi que, como você disse, né, nós somos a única empresa listada na Bolsa desse mercado, no mundo todo. Nenhuma outra é listada na Bolsa, né? Só que a gente tem muitas referências. E o que acontece? Muita gente se escondeu nesse período, cara. Então, não posso falar, não vou falar com a imprensa, está afetando o meu mercado. Então, não é hora de falar. A gente fez exatamente o contrário. Não, agora é hora de eu pôr a cara no mercado. Agora é hora, sim, de eu falar, de eu gerar barulho, de eu mostrar que os ambientes são seguros, de eu mostrar que a gente está implementando, né, tudo que tem que ser implementado em termos de protocolo. E, mais do que tudo, apostar na volta. Como a gente fez isso? E o Brasil, como vocês sabem, é um mercado muito forte de mídia social e a gente sempre explorou mídia social como sendo algo também forte na nossa empresa aqui, tanto que o Brasil é o país número 1 de demanda de mídia social na Regus. E olha que eu tenho 70 unidades no Brasil, Estados Unidos tem 1.300. Olha a diferença de tamanho da minha unidade. Pô, eu não sabia, cara. E De a gente é demanda de número mídia social número Número 1. um, total. E isso, drivada, né? Inventar mais um termo aqui, né? Basicamente, Call, drivar. por nós. Aqui, né? Drivada é bom, né? Drivar é maneiro. Por nós, por funcionários, porque o que acontece, né? O brasileiro, a gente tem essa necessidade de se informar, e mídia social hoje virou um lado informativo muito grande. Independente se tem fake news, se não tem fake news, a gente pode discutir isso, mas... É informação. É informação. E aí, no que a gente foi para a mídia social e falou, olha, a gente está aqui, durante essa pandemia, durante essa quarentena, a gente vai te apoiar. Alguns, né, a grande maioria dos clientes tiveram ali desconto nesse período. Mas na hora que voltar, conta com a gente. Cara, mas foi dito e feito. A gente viu no segundo semestre do ano passado uma demanda altíssima. Foi impactada no começo desse ano, lógico, né, devido àqueles lockdowns mais pesados que a gente teve ali em fevereiro, março, abril. Só que olha que interessante, eu nunca tive um mês de julho tão bom na história da Regus do Brasil, que tem 26 anos de Brasil, quanto está sendo julho de 2021. Por quê? Entrou um novo componente no ar chamado trabalho híbrido. O que é o trabalho híbrido? Eu trabalho alguns dias de casa, alguns dias no escritório. Se você não vai para o escritório todo dia, faz sentido você pagar 720 horas fixas de um escritório, que é o tempo que você vai pagar no mês inteiro? Certo. Se Você vai eu pagar vou- uma partezinha Se eu vou referente para o ao que você vai escritório ficar. 8 horas por semana, eu prefiro pagar as 8 horas por semana. Vai ser muito mais barato, independente. Não, cliente que tem uso fixo. Não, eu vou todo dia, eu preciso de uma... Aí talvez a conta feche. Entendi. Mas o cara que implementou o trabalho híbrido, não. E Putz, cara. Então, peraí. Você está me falando que a linha de receitas, a distribuição mudou agora. Mudou. Então, não é só simplesmente a receita dos clientes que estão fixamente pagando mês a mês ali. São pessoas que estão indo ficar um pouquinho e aí ficam em casa. E essa percentagem referente a essa galera aumentou. no aumentou mercado. e aumentou substancialmente. Antes, isso a gente chama de spot use, né? O uso esporádico. O uso esporádico, ele representava 1, 2% do nosso portfólio. Hoje ele representa 15%. Olha que diferença. Caramba. Em cara. compensação... Isso de um ano para o outro. Isso de, sei lá, se eu comparar 2019, vai um ano normal, com 2021. Mas olha que fato interessante eu vou trazer para vocês agora. Quem era o nosso maior cliente no passado? Pequenas empresas, médias empresas. Quem é o nosso maior cliente hoje? Grandes empresas.
Por quê? As grandes empresas estão oferecendo os escritórios flexíveis e o coworking como benefício para os funcionários. Pô, pode crer. Então ela chega e fala o seguinte: você está em casa, então eu vou contribuir com a tua saúde mental, eu vou contribuir com a sua qualidade de vida, eu vou te ajudar com os perrengues do home office, com a obra do vizinho, o cachorro latindo, aquele dia que você tem uma live para fazer, não tem estrutura, e eu vou te dar um voucher, como se fosse um cartão, um benefício. Você pode usar, sei lá, 2, 3 diárias de escritório por mês, ou uma sala de reunião uma vez por semana. E Então- esse voucher a pessoa usa como benefício. Então você está no B2B, assim, o teu modelo agora é vender esse voucher também para empresas poderem colocar os seus funcionários ali. Exato. E aí, eu lembro que na Spaces, né, na época que a gente ficava lá, tinha aquela parte da área comum que tinha separado a parte que eram mesas, né, individuais. É disso daí que você está falando ou você está falando de sala mesmo? Não somente daquele produto. A beleza dessa nova demanda... Aliás, esse é um produto que nasceu no Brasil, by the way. Foi uma inovação tupiniquim nossa aqui. A gente criou isso, que a gente chamou de escritório na nuvem. Tem gente que fala de escritório on demand, tem gente que fala escritório como benefício, whatever. Mas quem escolhe o produto é o usuário. O usuário entra no aplicativo e fala: hoje eu preciso de um escritório para 10 pessoas, ou eu preciso de uma posição no coworking, ou eu preciso de uma sala de reunião. Quem define é o usuário, não sou eu. Eu tenho disponibilidade para atender esse pessoal. E aí ele marca na nuvem, ele tem que reservar com pelo menos 2 horas de antecedência pelo aplicativo, a não ser que tenha disponibilidade imediata, e aí ele usa. E eu só cobro a empresa no final do mês. Então eu chego lá no final do mês para a empresa A e falo assim: a empresa A, tá aqui, ó. Fulaninho usou isso, ciclano usou isso. A empresa A pode limitar o uso também, pode falar: eu quero... Igualzinho vale transporte, igualzinho vale alimentação. Virou um vale trabalho híbrido. Entendi. Cara, impressionante como esse produto está vendendo. E se você me perguntasse 1 ano atrás, eu talvez não apostaria tanto nisso. Eu ia falar: não, passado a pandemia, que a gente não passou ainda, né, infelizmente, mas passada a pandemia, tudo volta ao normal. Não volta ao normal. Vai Que ter agora demanda. já criou um hábito que as pessoas elas gostaram de ver esse modelo, querem estar num lugar aberto, assim, porque, pô, às vezes um escritório de uma empresa, ele não é pensado em como aumentar da melhor forma a satisfação de uma pessoa. Pô, você vê, a empresa é toda bonita, toda aberta, né? Tem aquelas plantinhas, coisas lá, tem as áreas que é comum, você conhece outras pessoas. Quando, às vezes, assim, você tem uma empresa que tem um escritório e aquilo ali não tem muito o que você fazer, né? Então, as empresas vêm, putz, eu posso otimizar a produtividade do meu funcionário dando um lugar que é maneiro, que já está pensado para ser na melhor estrutura para conceder essa felicidade e senso de realização para ele. Só que eu não vou precisar imobilizar capital. Eu não vou precisar ficar tendo que fazer gestão de facility, eu não vou precisar ficar tendo esses custos fixos. Eu tenho uma cota, né, no mês que os funcionários eles podem escolher consumir, dado a vontade deles. Exato. E você tocou numa palavra mágica aí, né? Capital. Se tem uma coisa que essa pandemia trouxe, na verdade, ensinamentos da pandemia no mercado imobiliário, by Thiago Alves aqui. Primeiro, de que o metro quadrado mais caro não é o da Faria Lima ou do Leblon, no Rio de Janeiro, é o metro que você paga e não usa. Ponto 1. Né? Então, empresas que ficaram com o escritório vazio da pandemia, pagando, apostando numa volta, tiveram o pior custo possível. Com certeza. Né? E não é só escritório, isso vale para um carro que está parado na garagem. Não interessa se o carro que você tem na garagem é um Audi ou é de uma outra marca, não interessa a marca do carro. Se o carro não anda, ele é o carro mais caro que você tem. A mesma coisa com o escritório. Outra coisa, capital. Nunca foi tão caro o capital. Né? Capital como CAPEX, como investimento imobilizado. Não estou falando capital para crescimento, para empresas, startups que estão pegando para ter um crescimento mais rápido. Esse capital hoje está até barato, digamos assim. Sim. Só que capital para aquilo que é tradicionalmente imobilizado já não faz mais tanto sentido. Um outro ensinamento forte da pandemia: as pessoas querem estar mais perto de casa. Elas não querem necessariamente se deslocar a cidade inteira. Vamos ver se faz sentido, né? Eu sou aqui ogro, dentro dos meus 2 metros de altura, peso 100 quilos. Eu vou pegar meu carro que pesa lá, sei lá, 2 toneladas, vou gastar, sei lá, 20 litros de combustível para eu ir trabalhar de manhã e levar 1 hora no trânsito, e vou fazer esse mesmo deslocamento de massa de 2 toneladas e pouco, gastando combustível para voltar no final do dia, só porque o meu chefe quer que eu esteja no escritório? Se a gente viu que o home office traz tecnologia, funciona. Não funciona 100%, mas funciona. A gente viu que o home office serve para grande parte das empresas. Tem problema de cultura com home office? Com certeza. Tem problema legal com home office? Com certeza. O Brasil, a gente estava até trocando um pouco de ideia sobre isso antes, o Brasil é um país onde o home office não existe perante a lei. Existe trabalho remoto ou lotação no escritório. O home office, esse modelo híbrido, ele tem que ser regulado. Ele não é regulado ainda. A gente está sob uma medida provisória no momento.
Mas quando a gente olha para essas vertentes, não faz mais sentido. As pessoas não querem deslocar 1, 2 horas todo dia para ir para o escritório central porque é mais perto da casa do diretor. Eu quero trabalhar num ambiente legal? Sim. Eu quero trabalhar perto de casa. Sim, Por quê? O home office sim trouxe, né? Se você economizar 1 hora por dia, Breno, você economiza 5 na semana, 20 no mês, são 240 horas no ano. Isso dá 1 mês e meio trabalhado. É mesmo. É Cara. verdade. Bizarro, Entendeu? Bizarro. É bizarro. Você pensa, se eu tenho 100 funcionários, equivale a 8% da minha folha. Muitas vezes 8% da minha folha é a diferença entre dar lucro e não dar lucro. Aham, com Né? certeza. Com cara. certeza. Mas dependendo do modelo de negócio que você tem. Então, assim, essa questão de mobilidade reduzida está muito forte. O que eu tenho visto hoje? Grandes empresas chegam para a gente e falam, olha, eu tinha 500 funcionários na Vila Olímpia, agora eu quero 10 escritórios para 50 pessoas. Entendeu? Mudou o Entendi. mindset. E aí tem um outro movimento legal, que é como o que vocês têm aqui, Squad Office, escritório de equipe funcional. Entendeu? Você não precisa necessariamente fazer com que todo mundo vá ao mesmo lugar. Você pode ter o marketing num lugar, operações em outro, vendas em outro, porque a gente viu que funciona separado. E, cara, assim, você vendo que as coisas estão voltando, óbvio, de um jeito um pouco diferente, mas bem ou mal, para Regos, isso tá, e para Spaces, né? Isso tá melhorando. Vocês estão, acha que focando mais em trazer a lotação a 100% da sua capacidade, ou vocês também estão focando em expansão, em novas sedes, sabe? Ir para outras regiões geográficas e para outros lugares, assim? Tem algum foco especificamente? Qual que é? Com certeza. No meio da pandemia, a gente já acordou para esse negócio do close to home office, né? Então, em vez de home office perto de casa, e a gente saiu abrindo unidades no meio da pandemia em locais que nós não abriríamos no passado. Então, por exemplo, eu abri na região da Lapa, Santo Amaro, expandimos Alphaville. Rio de Janeiro, por exemplo, a gente fez um movimento forte para a Zona Sul, pegando Ipanema, né? que inclusive era de um antigo concorrente, que quebrou no meio da pandemia, a gente pegou a unidade dele. Mas por quê? Exatamente para estar em regiões onde, de maneira característica, as pessoas deixam de ser uma área de dormitório. Elas vão estar ali para trabalhar também. Sim. E aí a gente lançou franquias. A franquia para a gente foi um gol. A gente lançou franquias no final de janeiro desse ano, um modelo de franquia para o mercado imobiliário. Para quem que é? Para o proprietário de prédio ou para o investidor que tem uma laje vazia ou que ficou sem um ocupante durante esse período e ele quer diferenciar o seu prédio. Né? Mas ele não quer fazer sozinho. Ele quer ter um grande player, um operador, ele quer comprar um know-how de um coworking. Então ele vem, compra uma das nossas franquias, tem franquia para todas as marcas, todos os tipos de prédio, todos os tipos de laje, e ele pode começar e ter um fast track. Ele entra na nossa rede de vendas, que é legal, são 3.500 unidades no mundo, então ele acaba sendo um grande receptor aí dessa demanda toda que a gente já tem gerada. E ele consegue, em 3, 4 meses, ter um coworking rodando. E aí, o que acontece? Eu lancei no final de janeiro, trouxemos um grande diretor de franquias, que inclusive era o head de franquias da Maplebear, escola canadense no Brasil, fez o crescimento todo da Maplebear aqui, veio trabalhar com a gente. E olha só, semana retrasada, na verdade, eu assinei minha primeira franquia, que é para Osasco, um master franqueado para a cidade inteira de Osasco, onde eu não estava, que já vai abrir 5 unidades nos próximos 5 anos, já começando por uma unidade na Autonomistas agora. Que, de novo, não é uma região Tier 1, não estaria no meu plano até 2019, abrir ali. Sim. Só que Mas com essas abriu porque você mudanças- poderia ter o uso da franquia. E com essas mudanças, as pessoas hoje, de novo, quem está em Osasco, tem um negócio em Osasco, será que eu vou ter que vir para Faria Lima? Mudança de hábito, né, das Vamos deixar pessoas. as pessoas que estão por ali trabalharem ali. Então, o franqueamento, é isso que fala franqueamento? Franqueação? Franquia, né? Tá bom, a abertura de novas Chamar de franquias... franquia para ninguém ter que corrigir ninguém. Mano, assim, eu tenho tempo que eu não estudo muita gramática, tá ligado? Mas beleza. Manda em inglês, manda em Então, inglês. franchising. Ficou mais chique. Isso daí é porque eu tô na mesa contigo, né, mano? O cara tá Call tipo, by the way, driving, whatever. Aí eu tô whatever. tentando me identificar aqui. Mas, então, isso foi um modelo que vocês conceberam agora durante a pandemia, porque vocês viram que existia essa demanda de pessoas que queriam ficar mais perto do seu trabalho, só que sem precisar se deslocar para o trabalho que era onde ficava perto do chefe, né? E aí vocês abriram a possibilidade para empreendedores mesmo franquearem a unidade da Regos, da Spaces, onde eles bem entenderem. É isso. Não, o prédio tem que ter um mínimo, digamos, o ponto tem que cumprir o nosso test fit, digamos assim. Tem um filtro ali, uma peneira. Localização, o tipo de demanda, o tipo de imóvel, para quem quer. Não dá para o cara pegar uma academia lá que tinha 300 metros, está vazia e falar, vou chamar de coworking, né? Entendi. A gente viu esse movimento acontecer em vamos falar assim, a crise de 2014, 15 e 16, o que era no Brasil? Empresas quebrando, todo mundo sem dinheiro e o brasileiro precisando empreender. E aí o coworking traz exatamente essa vantagem, né? Você não precisa de capital
de obra, você pode assinar contratos com prazo mais flexível e você tem essa vontade de poder crescer, né, diminuir. Então, fomentava muito o empreendedorismo em 2014, 15, 16. Tanto que o mercado de coworking explodiu. O Brasil sai de 250 coworkings em 2015 para 1.500 coworkings em 2019. Porém, qual é a qualidade desse mercado? Se eu pego os players profissionais desse mercado, são poucos. A grande maioria, o que era? Eram os pequenos coworkings. Era aquele cara da casa dos 200 metros quadrados que pegou uma casa, pintou de verde, botou Wi-Fi e chamou de coworking ecológico. Né? Pintou de verde e chamou de ecológico. Esse não é um modelo sustentável. Tanto que esse pessoal, na pandemia, sofreu muito. Porque o tipo de cliente dele ficou no home office. É o cliente que vê valor agregar em casa e que vai economizar 200, 300 reais por cabeça. Ele vai falar, não, eu não vou lá para o coworking por causa disso. Né? Então, esse mercado, a gente não sabe ainda se ele vai voltar tão quente como ele estava antes. Mas, para o cara que tem um bom imóvel, a gente, por exemplo, nossas franquias têm um tamanho mínimo de 800 metros, ideal 1.200. Se for um Spaces, 4.000 metros. Esse é o tamanho mínimo, é? Nossa, então, caramba. assim, a gente bota um filtro, a barra é lá em cima. Pode crer. Então, talvez a gente não vai entrar em todas as cidades agora, mas nossa ideia com franquia é chegar a 100 unidades no final desse ano, né? Estou com 71 agora, e a gente tem pipeline para isso, entre crescimento orgânico, coisa que a gente já estava crescendo normalmente, e as franquias. Só que o Brasil tem um potencial, Breno, quando a gente olha, vou te dar alguns dados. Estados Unidos, 1.300 unidades, um mercado que a gente não domina, provavelmente nem 5% do market share. Inglaterra, onde a empresa nasceu e está lá há 31 anos, a gente tem 450 unidades. Provavelmente a gente deve ter 10% do market share. Olha o tamanho desse mercado quando a gente olha para o Brasil, onde se somar todos os coworkings, inclusive esses informais, não dá 1% do mercado. Então, e como a nova economia é a saída da crise, porque pensa, agora, passou, né, a pandemia, a vacinação em massa, todo mundo voltando, dinheiro, vamos produzir. Será que as pessoas vão voltar a comprar carro? Ou elas vão começar a olhar, talvez é melhor andar com carro compartilhado? Será que as pessoas vão voltar a investir milhões em escritório, imobilizar por 10 anos? Ou vamos aos poucos, eu não sei se vai, se volta, não sei se eu vou crescer. Então, a tendência agora em cima da nova economia é muito grande. Todos os drivers do mercado apontam para que todo modal da nova economia vai bombar nos próximos anos. E nós somos o modal da nova economia quando o assunto é espaço de trabalho. Então a gente está bem posicionado. O mercado de coworking no Brasil como um todo está bem posicionado. Tem bons players. É um mercado que se respeita. Né? Tem muito prédio. E hoje, a vacância imobiliária numa cidade igual São Paulo está em 20%. Então significa que 1 em cada 5 imóveis estão vazios, pessoal. Olha o tamanho da oportunidade para a franquia. Com certeza. Cara, isso que eu achei brilhante, porque vocês transformaram uma situação que, os olhos de todo mundo que olhou, né, de cima, viu? Caraca, a galera tá se fudendo mesmo, né? Só que vocês pegaram essa diminuição de receita que vocês tiveram, porque inevitavelmente algumas empresas devem ter saído, isso deve ter sido muito chato, mas vocês viram, putz, e se a gente então não pensar simplesmente em comprar um prédio e fazer uma espécie do zero para ganhar mais participação? Eu deixo as pessoas, elas mesmas, né, cumprindo alguns requisitos que você tem de localização, de estrutura do imóvel, elas franquearem, porque elas vão usar o dinheiro delas e a gente consegue trazer um lugar para outras pessoas conseguirem conhecer a nossa marca do nosso jeito. Né? E para mim é ponto no mapa. Que é o que eu preciso hoje. As empresas estão buscando a gente para ter ponto no mapa. É o tal do Anywhere Office, né? Que as pessoas falam, termo chique de novo, né? Escritório em qualquer lugar, escritório na nuvem. Mas vocês ainda estão crescendo... Orgânico, sim. Vocês escolhendo os lugares sim. mesmo. Assim, sim, mas aí eu vou nas principais operações. Então, por exemplo, São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, com certeza, vou crescer próprio. Entendi. Né? Eu opero hoje em 14 cidades já. Então, nas cidades que eu opero, dificilmente eu vou expandir com franquia agora, porque não faz muito sentido. Ou o franqueado compra a minha operação, ou eu vou ter franquia no meio de operação própria, porque o nosso franqueado, ele é um master franqueado. Ele tem um compromisso de desenvolvimento daquela regional. Então, o nosso primeiro franqueado, um abraço para ele, o querido Marcelo lá de Osasco, ele tem um compromisso de crescer Osasco. Não é só botar um prédio. Você entendeu? Entendi. Então, eu quero que ele tenha sucesso e que ele esteja muito feliz, porque ele vai precisar abrir mais. Certo, Você entendeu? certo. Porque o nosso produto é feito para ser o fast food do Office. É para que você vá numa Regus, num Spaces, numa HQ ou qualquer uma das outras 18 marcas e que você tenha uma sensação de que você está indo no mesmo produto. Só que para eu poder crescer rápido o suficiente nesse boom da nova economia agora, sem a franquia a gente não ia conseguir. Né? Certo. Levou 26 anos da Regus no Brasil para chegar em 70 unidades. Total. Né? É um modelo de crescimento de contrato de longo prazo, porque uma coisa é a flexibilidade que eu vendo para os clientes, poderem assinar por 6 meses, por 12, mas o mercado imobiliário de praxe no Brasil assina 5 a 10 anos.
Entendeu? Eu tenho contrato de 25 anos. Eu brincava quando eu assinava esses contratos, que eu falava, cara, será que é meu filho que vai estar aqui? Porque, pô, a gente não se imagina mais 25 anos na mesma empresa. Concorda? Não, hoje em dia é Eu outra- já vim numa outra geração que realidade. mudou, né? Sim. Vocês são mais novos, mas eu já vim numa geração que é 5 a 6 anos, 7 anos numa empresa, já é um tempo assim. Se você não pivotou de carreira dentro da empresa, não cresceu, você já começa a ficar de lado. Sim, sim. Né? Um movimento caranguejo, né? Pô, e hoje em dia, com esse mundo novo de startups, tecnologia, né? E essa mudança, uma coisa também muito interessante, as pessoas hoje estão sendo contratadas para trabalhar na nuvem e depois a gente vê onde que ela vai ficar. Porque não sei se você não é muito da época de vocês, mas talvez a audiência se conecte, que antes a gente contratava a pessoa e depois se preocupava com ela. Agora que tem o Renan, onde eu vou pôr o Renan para trabalhar? Ah, ele vai sentar ali, não sei o que lá. Então, era aquele jeitinho brasileiro, né? De ir apertando pessoas do escritório e tudo mais. Agora não dá mais para fazer isso, porque os escritórios estão mais enxutos, as empresas estão fazendo conta melhor. A gente não fazia essa conta antes. O mercado imobiliário no Brasil, infelizmente, nos anos de 2008 até 2013, ali antes da crise, era um mercado fanfarrão, digamos Certo, assim. Era um mercado que estava barato em crescimento. Tanto que a gente via prédio sair todo dia aqui na Faria Lima, no Rio de Janeiro. Acabou isso. Você conta nos dedos as quantidades de construções De que obras você estão vê rolando, hoje. verdade. E mudou o plano diretor. Ou seja, o mercado imobiliário vai ficar escasso. Se ele vai ficar escasso, eu tenho que pensar bem quem senta naquela mesa. Muitas vezes a pessoa que senta naquela mesa, a posição de trabalho é mais cara que a pessoa. Entendeu? Caraca, velho, bizarro. Pois Pô, é. se eu tenho um negócio na Faria Lima, sim, vamos pensar, eu tenho um escritório de investimentos lá da Jovens de Negócios na Faria Lima. O metro quadrado que você vai estar pagando muitas vezes, dependendo do que for, você vai começar a pensar, olha, aqui realmente eu preciso de uma pessoa que venha 2 vezes por semana, porque para pagar esse metro quadrado Sim, daqui, sim, sim. vai ficar caro. É verdade, O mercado verdade. imobiliário ele é escasso no Brasil, o que não deixa de representar uma oportunidade de crescimento futura. Sim. Mas de curtíssimo prazo, vamos falar 2021, 22, 23, esquece. Quantos anos leva para aprovar um projeto sobre um prédio? Certo, Sim, certo. demora, né? Cara, e uma parada também que eu sempre quis saber, assim, você como CEO dessas duas grandes marcas, né, da Regus e da Spaces aí, eu imagino que você tenha que ficar meio que sambando para decidir onde que você vai colocar a próxima marca. Existem diferentes crivos, diferentes critérios, você escolhe, putz, não, isso daqui é a cara da Spaces, mano. Não, mas essa daqui é Regus, porque elas são um pouco diferentes, né, em relação à sua concepção, acho que até o público para quem você vai vender. Por que você não fala dessas diferenças? Para quem que você resolve a dor, de quais públicos, né, vai atender cada uma delas? E como que você decide qual é a que vai para a próxima região geográfica aí? Boa. Bom, basicamente, quando a gente fala de coworking, né, o brasileiro está acostumado a definir tudo como sendo coworking, mas coworking é um dos produtos que existe nos escritórios flexíveis. Você tem escritórios privativos, que servem para qualquer tipo de empresa, pequena, média, grande, internacional, nacional, de qualquer tamanho. Você tem escritório para uma pessoa, tem escritório para 200 pessoas. A gente tem os escritórios compartilhados, que são os coworkings, que você pode sentar numa mesa compartilhada e tudo mais. Você tem escritório virtual, que é aquela modalidade de você ter o endereço fiscal, atendimento telefônico, você tem o atendimento de correspondência numa unidade, mas você não está lá fisicamente. E vários outros produtos. Esses produtos são comuns a todas as marcas. A diferença é como a gente posiciona ele. Então, uma Regus geralmente vai ser andares em prédios corporativos, onde eu não controlo o prédio todo, não tenho controle da recepção, do estacionamento, nem nada disso. Eu nada mais sou do que um pulmão flexível no prédio. Então, muitas empresas que já estão no prédio me usam para expandir, ou me usam se precisam reduzir espaço, ou fornecedores ou clientes daquelas empresas ali me buscam para poder estar mais próximo do seu cliente, e eu viro um pulmão regional. Geralmente eu vou ter 1 a 2 andares em prédios corporativos. Tamanho de 800 a 1.200 metros, mais ou menos. Entendi. Tem uma outra Regus que é maior, que é exceção, uma outra que é menor, que também é exceção. Mas nunca assim, uma unidade, um prédio inteiro. Aí já muda o nosso propósito. Quando eu falo de um prédio inteiro, onde eu tenho a chance de controlar a experiência do usuário, desde o estacionamento até a recepção, até o rooftop, aí virou um Spaces. Porque aí nós vamos focar o produto para o produto ser mais colaborativo, para gerar uma sensação de um espírito mais focado no empreendedorismo, É legal. onde você consegue trazer coisas que num prédio corporativo você não consegue. Por exemplo, o conceito pet friendly. A gente estava vendo aqui, como chama ele? Potter. O Potter, É, o o Potter, Potter. que é o CEO de vocês. Nossa, Muita gente boa, ele gostei. E você pega aqui, eu até estranhei, falei, o prédio deixa, porque a grande maioria dos prédios comerciais são contras o conceito pet friendly. Então você não consegue implementar no andar
Se a recepção não te deixa subir... Putz, mano, eu confesso que eu nunca perguntei se Aí, deixa, ó. eu só talvez trouxe, se tá você ligado? perguntar... Se bobear, eu pergunto, ele responde, putz, se bobear, eu tenho que levar ele embora mesmo. Mas eles nunca eu não vou perguntar, não. Tem que registrar ele aí, como Hã? CEO, tem que registrar como CEO. Tem que pô. botar digital, botar não, mas ele digital. tá Tem disfarçado. que colocar digital lá embaixo. não vai passar muito. Mas então, aí a Spaces, por exemplo, a gente foca quando é um prédio bom do usuário. Eu pego o prédio inteiro. Aí sim, eu controlo a experiência do usuário. Aí eu consigo pôr bicicleta elétrica pro cara usar, o patinete. Tem a área de evento. Tem uma série de coisas que eu não vou ter esse espaço para fazer num prédio corporativo, porque eu só tenho um andar. Aí quando eu vou para um prédio muito exclusivo, que é aquele prédio que você entra num táxi no aeroporto e fala assim, Empire State Building, você não precisa falar nada, o cara te leva, aí nossa marca chama Signature, que é uma marca mais top. É como se fosse uma evolução da Regus para os escritórios mais exclusivos que existem, com a melhor tecnologia e tudo que você pode pensar. Mas como assim? Tipo, dá um exemplo, assim. O que é tão diferencial nessa Signature aí? Bom, você vai entrar no escritório todo automatizado, toda a tecnologia, por exemplo, que vai desde a conexão da sua mesa, mesa com monitor embutido, smart touch, tecnologia de abertura e controle de voz para todo o ar-condicionado. Coisas brabo, que, assim, são doideira. caras. Então, você vai colocar num lugar que é mais exclusivo. Entendi. Não dá para colocar isso num público que não vai pagar por isso. Sim, por sim. isso que eu não trouxe a Signature para o Brasil ainda. A gente está falando de um país... entendi. Que, pô, a gente ainda vê tanta desigualdade social, só que tá num momento de ter um produto tão Total. luxuoso. Mas, assim, Muita gente argumenta, mas o luxo não tem crise, certo? Eu sei disso, eu represento uma marca de luxo no Brasil também, né? Um outro papel do Thiago. Mas quando vem para espaço de trabalho, no Brasil não cola esse negócio do presidente sentar num escritório e os funcionários sentar em outro. Assim, em termos, ele tem uma qualidade alta e o outro está na qualidade média. Isso não funciona para o Brasil. Ou está todo mundo na mesma ou não está. O brasileiro tem essa necessidade. Ainda mais agora, porque a gente está trazendo um conceito que ninguém olhava, que é ESG, né? Você cuidar do meio ambiente, você cuidar da função social diversa e inclusiva da empresa e da governança. Se a gente está fazendo isso e o executivo está lá poluindo o meio ambiente, está no escritório de 35 metros quadrados só para ele, com espaço... Está indo contra esses pilares da ESG como um todo. Então, a gente não pensou ainda em onde vamos trazer essa máquina Signature. Talvez em seu momento, quando a economia melhorar um pouco, a gente vai estar trazendo. Mas a gente tem várias outras marcas. Tem uma HQ, que é uma versão budget da Regus, uma versão barata da Regus. Entendeu? Para você botar em prédios B. Então, na Faria Lima não é uma HQ, mas se você for para a quarta paralela para cima da Faria Lima, talvez é uma HQ. Entendeu? Aí vai muito assim. A gente joga com location, type, building, né? Então, a localização, o tipo de prédio, tem ar-condicionado central, não tem, tamanho de laje, altura de pé direito, tudo isso influencia, cara. Se você entra num Nossa, prédio velho, que o que pé da direito é hora. baixo, você tem uma sensação de produto de baixa qualidade. É. Repara É isso, verdade, a próxima vez é que você vai verdade, num isso é prédio. verdade. Isso aconteceu, inclusive, antes, na minha busca, né, para encontrar o coworking, eu fui em alguns que eu senti meio claustrofóbico mesmo, né? Eu vi duas coisas, era o teto baixo e a pouca iluminação natural. Esses dois fatores fizeram que eu sentisse justamente, caramba, cara, tipo, eu tô vendo que é realmente um pouquinho mais barato aqui, mas eu vejo que isso meio que vem contra em produtividade, porque você precisa sentir num ambiente que é gostoso, que é bonito, você se sente que é aberto, para você se sentir, sabe, tipo, um lugar que você vai dar o melhor de si, assim, sem preocupação. E é tanta coisa que a gente leva em consideração. Então, por exemplo, a gente muitas vezes investe milhões de reais em projeto, a altura da mesa, a altura do braço da cadeira, o nível da iluminotécnica, tanto lumens por estação de trabalho. Aí, por exemplo, muitas vezes vem o milênio que é sentar num puff para trabalhar. Aí você fala, pô, é legal, Não é pode, descolado, né? é bacana. É, mas por trás tem toda uma legislação que a gente tem que cumprir. Por isso que muitas pessoas visitam a Regus, o Spaces, e falam, cara, que é um coworking sério, né? Nossa, eu vou na Regus, é um coworking de terno e gravata. Mas é porque a necessidade ali não é necessariamente criar um ambiente fã, é criar um ambiente para que as empresas sejam produtivas. Certo. Entendeu? E levando em consideração que o fã tem que ser feito pela empresa, não para a gente. Eu não sou a operação dos meus clientes. Sim, É entendi. isso. Pô, legal, cara. E maneiro. vocês pensam, tipo, um ambiente de trabalho de acordo com o modelo de negócio da empresa ou é algo Existem mais... muitos coworkings temáticos nessa Entendi. linha. Coworking só para arquitetos, só para advogados, só para mães. Tem muita coisa legal nesse sentido. Não é o nosso driver. O nosso Entendi. driver são espaços de trabalho para todo e qualquer tipo de empresa. A gente é multimarca exatamente por isso, porque eu posso endereçar todo tipo de prédio. Mas a gente não foca ainda em um determinado tipo de população. Com exceção ao Spaces by Fabiano Scaranzi, que foi o nosso primeiro coworking feminino, né? Na verdade, o primeiro coworking feminino do Brasil, que a gente fez um espaço voltado para discussão ligada ao público feminino. Legal. Tá? Que é bem legal, produto diferenciado.
Mas fora disso, a gente não tem nada disso. Porque o que é legal de um coworking? Pô, é a diversidade de um coworking. É de você estar lá e você tem os empreendedores, os jovens de negócio, você vem do lado de cá, você tem um banco, aí você vai dali, você tem um advogado, aí um pouco mais para cá você tem o cara do marketing, todo mundo ao mesmo tempo convivendo ali. Isso que é a diversidade legal. Se eu criar um negócio que todo mundo faz a mesma coisa, primeiro, você vai estar sentado na maioria das vezes com um competidor. É verdade, cara. Verdade. Né? Pensa, mais do que com um potencial cliente. Você chega entrando no elevador, a galera só se olha assim, cruza o braço, olha pro teto, tá ligado? Não, você pode estar com um potencial parceiro, sim, mas você pode estar com um potencial competidor. Enquanto você está num coworking diverso, você tem potencial competidor, mas tem potencial cliente. É verdade. E eu hoje, por exemplo, eu brinco com o pessoal, se existisse coworking na minha época de comercial, quando eu botava a pastinha debaixo do braço, com a apresentação impressa, ia batendo de porta em banco, pedindo para ser atendido por gerente de banco para vender manutenção de banco. Se existisse um coworking, eu estava no coworking vendendo isso, cara. Tava lá para falar assim, olha, quem são os clientes daqui? Entendeu? Vou vender aqui dentro, porque tem e as empresas entram e saem, vocês viram isso? Hoje tem aqui, nessa sala tem uma empresa, outra tem um dado interessante. Em média, as empresas ficavam 1 ano no coworking. Então, elas vão, crescem, atingem um tamanho que já compensa ela sair. Foi o caso de vocês. Ó, vou usufruir do meu tempo de pulmão. Chega num momento que a conta começa a ficar fechada. Olha, legal, quero investir, quero tomar uma decisão de longo prazo, eu vou para o meu escritório próprio. Não quero, não tenho certeza do longo prazo, então eu vou ficar aqui no coworking. Nessa pandemia, o tempo médio de assinatura dos contratos são de 6 meses. 6 meses. Às Mas vezes vocês buscaram isso também, né? Eu lembro quando eu fui fechar com a Spaces, que tinha até um desconto para quando eram contratos de menor tempo, né, do que do longo. A Então lógica meio que foi induzido. A lógica é o contrário, né? A maioria das pessoas fala assim, mas não é o contrário, se eu ficar mais tempo, eu tinha que pagar mais barato. Eu fiquei bugado no começo. Eu falei, putz, mano, mas eu quero fechar mais tempo, tá ligado? Pô, por que você não quer? Mas é exatamente porque a gente gosta desse ciclo. Tá? E o nosso preço é dinâmico. Entendi. Eu não posso acompanhar o mercado imobiliário. O mercado imobiliário é lento. Ele leva... É um cruzeiro, um transatlântico. Ele não dá um cavalinho de pau, né? Ele leva um tempo para manobrar. Eu tenho que ser, cara, o jet ski. Eu tenho que poder mudar meu preço de A para B e de B para A da noite pro dia. Então, se hoje o meu coworking bateu 90% de ocupação, amanhã eu tô mais caro. Entendi. Se eu tiver contratos de longo prazo... você não pode. Aí eu fico amarrado. Então, a gente dá preferência, sim. Mas pra você fica contratos de longo amarrado prazo. porque tu acha que, assim, tipo... Primeiro, porque os clientes que estão pagando antes, eles deveriam estar pagando mais caro, né? Mas também as novas pessoas que estão vindo para falar, pô, mas eu conversei com fulano aqui, ele falou que tá pagando X, por que você tá me cobrando isso? Você cria... Na verdade, assim, esse problema de preço a gente não tem muito, porque é normal, é promoção. O fulano tem promoção, você não tem? Isso não quer dizer muita coisa, é igual o telefone, né? Tá bom. Mas o que a gente precisa, na verdade, no coworking, assim, os contratos de longo prazo são muito bem-vindos no preço certo. Eu não posso ter um contrato de longo prazo com uma super promoção rodando. Entendi. Então, o que a gente faz? Eu faço muito build to suit para clientes. Clientes que buscam a gente falam, olha, eu quero um escritório por 10 anos e eu não quero investir. Eu ponho o CAPEX, eu faço um investimento, faço com que aquele negócio rode para ele por 10 anos. Beleza. Só que é um modelo um pouco diferente. Tá? Mas aí você faz isso via Regos, via Spaces? Via Via Regos. Entendi. Então, por exemplo, Vários CAPEX grandes zero clientes. da pessoa e aí você... fecha o móvel, faz o projeto Tudo. com a cara Ele da pessoa. E aí o escritório dele é um serviço. Entendi. Igual seria, por exemplo, um carro, um serviço, uma coisa assim, entendeu? Mas é bem veiculado, cara, esse serviço que você oferece? Porque é a primeira vez que eu tô ouvindo que vocês fazem Não, isso. a gente não faz isso como um produto de prateleira. Alguns É um clientes produto específicos. corporate nosso. Tanto que nossos clientes para esse tipo de produto são grandes empresas, geralmente são contas corporativas nossas, que estão lá fora. Entendi. Por quê? Porque o investimento é pesado, entendeu? Se eu abrir isso de prateleira, muitas vezes vai chegar a empresa que tem 10 funcionários e falar, monta um escritório para mim para 10 funcionários, a conta não vai fechar. Entendi. Para 10 funcionários, meu produto já atende. Certo. Até 100 funcionários, meu produto atende. 200, meu produto atende. Agora, os que eu tenho hoje de build to suit no mercado é para 500, 600 pessoas, entendeu? Entendi, Então, entendi. é um modelo totalmente diferente. Tá. E para grandes empresas, porque a gente está falando de contratos aqui que valem aí algumas centenas de milhares de reais. Então, a gente acaba focando isso muito no mercado corporativo. Mas esse Office on Demand, aquele benefício que eu falei para vocês no começo aqui do nosso bate-papo, a gente começou a vender ele só para grande empresa. A gente não abriu ele para o mercado como um todo ainda. Por quê? Exatamente porque para o mercado pequeno eu já tenho a solução, que é o Day Office. O cara reserva no aplicativo e usa. Então eu quero que a grande empresa, que é exatamente a empresa que precisa reduzir custo, mas agregar valor aos funcionários, que ela acorde para esse modelo de trabalho híbrido. Não é muito fácil, muitas vezes, de convencer as pessoas de que o coworking é o melhor espaço de trabalho. Vou te falar o porquê. O coworking padece de alguns preconceitos, né? O pessoal acha que no coworking é tudo bagunçado, que no coworking a sua empresa perde a identidade.
né? Ou que no coworking você vai ter um risco de segurança, de dados que podem vazar, etc. E tal. Mas a grande maioria desse preconceito é vencido com a visita ao coworking, que as pessoas não conhecem. Né? Sim. Então, Nunca igual tiveram em um, elas simplesmente acham que, justamente por causa disso, nunca esteve. É igual em meu um, filho de 6 anos, que se eu oferecer em AMB, ele vai falar não. Ele nunca provou, ele não faz a menor ideia se é bom ou não. Ele vai falar não. Com certeza ele está certo, que é horrível. É horrível. É a primeira reação das pessoas, não conhecer. O que está legal dessa pandemia, quer dizer, a pandemia não é legal, né, gente? Não me confunda, mas o que está interessante nesse modelo é que as empresas estão indo conhecer. Brandão, elas estão indo no coworking e falam, nossa, deixa eu ver o que é isso. Aí, na hora de tomar a decisão de volta, de repente, a gente tem uma bandeirinha fincada lá no conceito de escritório flexível no cara. Caramba, velho. Legal. Impressionante, mano. Pô, então, assim, dado todas as estratégias que você trouxe pra gente aqui, cara, todas as coisas que você pensou em fazer, existe alguma visão, alguma coisa muito grandiosa, às vezes alguma das várias marcas que tem no grupo, né, IWG, para trazer para cá no futuro? Existe alguma coisa que você quer validar ainda no mercado para fazer essa nova expansão? Sei lá, algum sonho, alguma visão, talvez que você pessoalmente tenha? Nós estamos muito focados agora nos próximos 2 anos em fazer essa expansão rápida através das franquias, multimarca. Tá? Então, todo franqueado nosso ele é um franqueado do grupo, ele não é um franqueado de uma marca só. Então, por exemplo, o nosso primeiro franqueado agora de Osasco, ele vai... A abertura inicial é uma Regus, mas logo na sequência ele vai procurar um imóvel para um Spaces, depois ele vai procurar um imóvel para uma HQ, depois ele vai... Então, assim, a nossa estratégia é sempre multimarcas. De maneira idealizadora, sempre quis trazer as marcas de maneira rápida para o Brasil. Queria que o Brasil tivesse as 18 marcas do grupo. Mas nem toda marca vai ter um viés interessante aqui. Mas algumas, sim, já estão até operacionais aqui. A gente tem muita marca digital. Tá que bom. as pessoas nem sabem que são marcas não nossas. A gente tem corretor na internet, corretor de imóveis. A gente tem aplicativos de trabalho híbrido, que as pessoas colocam a força de trabalho onde elas estão, e o aplicativo mostra quais são os imóveis mais próximos para ela planejar onde ela coloca a força de trabalho, como se fosse um estudo de localização orientada pelo transporte. Né? Você que é engenheiro já está aprendendo isso. Que ano você está na engenharia, não? Estou no finalzinho já. Então não aprendeu ainda, perdeu uma aula aí no canal. Então, a localização orientada pelo transporte ali, para ela saber qual o melhor lugar para ela pôr um escritório. Isso também é um produto digital nosso. Então, tem muita marca, muito bacana. Eu quero trazer para cá também a nossa marca de apoio ao home office. O que é a marca? A gente tem uma marca lá fora que chama Stop and Work, que é muito legal. São pods para colocar na casa de funcionários com toda a estrutura de home office. A gente viu agora na pandemia que a grande maioria das pessoas não tem estrutura para trabalhar de casa. Sim. E convenhamos, né? O paulistano médio mora em 49 metros quadrados. Você consegue falar que em 49 metros quadrados você tem estrutura para ter um quarto, cozinha, sala, né? Tudo ainda tem um escritório. Então não vai ter. As pessoas estão trabalhando na mesa da cama, né? Na mesa da sala. Isso não é adequado perante a lei. Mas geralmente no prédio dessas pessoas eu tenho oportunidade numa sala de estar, num salão de jogos, de montar uma mini estrutura de um coworking ali. E esse é um dos produtos que a Stop and Work adressa. Então, eu acho que vai ser legal, entendeu? Vai ser uma coisa interessante da gente trazer para cá. E, cara, tem tanta marca legal. Mas você tem, tipo, em quanto tempo você quer fazer isso? Tem alguma coisa que precisa acontecer para vocês trazer? Não, Qual que é? isso vai muito agora da nossa estratégia de franquia. Porque, por exemplo, se o imóvel tiver um fit para uma marca... Por exemplo, a Base Point. Base Point é uma marca nossa como se fosse um Spaces mais barato. Um Spaces 3 estrelas, digamos assim. Tá bom. Que é uma coisa legal, porque o investimento é mais barato. Então, o produto é um pouco menos qualidade, né? Então, o investimento é mais barato. Cara, eu não tenho nenhum Base Point no Brasil, mas para mim é muito fácil trazer a marca, porque está tudo pronto. O spec está pronto, a estrutura está pronta, a base para crescer está pronta. Sim. Todas as marcas operam debaixo do mesmo sistema. Então eu começo uma marca amanhã no Brasil, se eu quiser. Entendeu? Então vai muito do imóvel. Até hoje a gente não viu a necessidade de ter mais que 3 marcas funcionais, que são a Regus, a Spaces e a HQ no Brasil, além das marcas digitais. Então, eu imagino que o pensamento que você tem é, bom, custo de oportunidade. Eu tenho hoje um capital, eu preciso fazer esse dinheiro rodar, eu posso investir tanto na Spaces, tanto na Regus, ou eu posso trazer uma marca lá de fora. Justamente que você já tem um histórico provado de geração de resultado dessas marcas, você tem esse novo projeto de franquias, você sabe que esse dinheiro alocado em fazer aquilo que você já sabe, já tem uma expectativa do quanto vai dar de retorno, é maior do que você pegar, por exemplo, uma marca de fora que você ainda não testou aqui. Né? Exato. Então, aí você vai através da rentabilidade do que você já conhece, nas marcas que você já tem, e você quer aumentar a percepção de valor delas, ao invés de, né, às vezes, diluir o seu foco, a sua atenção, os seus recursos em outras coisas que as pessoas ainda não conhecem. Tem uma vantagem quando se trabalha numa empresa globalizada,
é que tudo isso é feito a nível global. Então, por exemplo, eu trouxe uma marca nova, eu não me preocupo nem com marketing, nem com a personalização, nem com o pagamento, nem com nada. É tudo feito para uma área global que presta suporte para você. Então, isso é muito interessante. Então, e isso é uma das vantagens que eu levo para o franqueado hoje. Eu viro para o franqueado e falo, olha, você está entrando apoio. nesse pacote, você está entrando nessa rede de apoio. Não é que você está comprando um negócio e você vai sair amanhã com a pastinha debaixo do braço para fazer o que tem que fazer, entendeu? Então isso é muito legal. Entrou um ponto hoje na Regos, já está na mídia social, já está no app, já está no Ad, já vai para o Google AdWords, vai tudo. Tudo funciona de maneira muito interessante. Até porque a empresa tem essa necessidade de fazer isso. São 126 países, galera. Se não fizer isso, ela morre. Então ela tem que ter essa coordenação global. Então trazer novas marcas é super tranquilo. Tanto que quando eu trouxe o Spaces, a decisão de trazer o Spaces para o Brasil e abrir a porta do primeiro Spaces na Vila Madalena, foram 6 meses. 6 meses entre a decisão. Vamos trazer e abrir a porta do negócio. E quando que veio pro 2017. Pô, pouco tempo, então. Pouco tempo. Pouco, O Space foi comprado por nós, né, pelo grupo, em final de 2015 no mundo. Né? Então, assim, 1 ano e meio depois já estava abrindo. E foi a primeira unidade aqui. América Latina, foi o Brasil, recebeu o Space da Vila Madalena, cresceu rapidamente. A gente abriu uma agora recente na Paulista, ali na Alameda Santos. Região da Paulista, né? Bem legal. Inclusive virou sede agora do Santos Futebol Clube, tudo a ver na Alameda Santos com o Santos Futebol Clube, assim, também bem bacana lá. E, tipo, quais as principais vantagens de você ter várias marcas diferentes, né? Tipo assim, você falou da Base Point, né? Tem a Spaces, que fazem coisas que têm alguma coisa a ver, né? Elas são parecidas. São as maiores vantagens de você ter marcas diferentes fazendo coisas parecidas? Bom, primeiro, preço diferente. Então, se eu tenho marcas diferentes, significa que eu tenho imóveis diferentes, com aluguéis diferentes, eu consigo ter preço diferente. Segundo, proposta de valor para o usuário diferente também. Então, o cliente Regos é o cliente mais corporativo B2B. O cliente Spaces é um cliente, muitas vezes, B2C, é um cliente mais com espírito empreendedor. O cliente HQ é um cliente funcional, cara. Ele não está muito preocupado com nada disso. Aqui é um escritório para ele abrir e fechar o negócio dele, abrir e fechar a vendinha todo dia. Então, assim, diferentes tipos de público, com diferentes tipos de bolsos, é o que me faz ter essa estratégia multimarca. Certo. Você ganha participação de mercados e fonte de renda, diferentes tipos de perfis diferentes. Se fosse tudo igual, eu não ia abrir um do lado do outro. E hoje eu não tenho problema. Eu ia abrir uma verdade. Regos e uma Spaces próximo, porque um não canibaliza o outro. Agora, se fossem 2 Regos próximas ou 2 Spaces próximos, um canibalizaria o outro. Eu fiquei com uma curiosidade enorme agora. Você falou que quando você traz uma marca lá de fora, já tem todo o apoio do time global, né? Você já tem toda a estrutura pronta, mas qual que é assim, o dia a dia de um CEO? No caso, você, Thiago Alves, você tem assim, as suas demandas, você tem as suas competências. O que você acha que uma pessoa, na sua posição, ela precisa ser melhor em fazer, né? E como é que isso se desdobra ao longo do dia? Eu posso só complementar? E como é que tipo, esse marketing, assim, a nível global, se adapta ao contexto ali brasileiro? Como é que ele entende bem ali a realidade? Não entende. Começa assim. Essa é uma discussão que está na pauta de todo executivo, tenho certeza. Assim. O marketing no Brasil é um animal diferente do resto do mundo. A gente tem características totalmente diferentes de cultura, de pessoas, de tecnologia, que os outros mercados não têm. Alguns mercados são próximos, mas nenhum tão igual ao Brasil. Então, marketing sempre vai ser uma discussão. O marketing no Brasil não é barato, é caro e é regulado. O mercado brasileiro é um mercado regulado de marketing. Você não contrata uma agência de propaganda de fora para prestar serviço no Brasil. Tem que ser uma agência no Brasil prestando serviço. É um mercado regulado, parece que não. E com esse mundo globalizado, hoje está tão fácil a gente entrar na internet, achar alguém para fazer uma arte para você em qualquer lugar do mundo, e a gente esquece que esse mercado é regulado. Então tem que ficar muito esperto com isso, porque grandes empresas têm que cumprir com a lei. Né? Sim. É o nosso caso. Agora, você perguntou do dia a dia de um CEO. Cara, eu vou te falar uma coisa que não me contaram lá atrás. É o cargo mais solitário que existe. Porque você não troca com ninguém. Com quem que você troca? Porque quando você tem lateralidade, você tem alguém para falar mal de um chefe, né? Tem alguém para xingar, é uma coisa, entendeu? Quando você troca para... O CEO, ele só troca para baixo. E você perde referência. Então, o que você acaba fazendo? Você busca outras referências no mercado. Tanto que... os clubes de negócio mais frequentados são os de C-Level. Se eu fizer um evento aqui para gerentes, vai ter uma determinada adesão. Se você fizer um evento para CEOs, você vai ver que a adesão é muito maior. Por quê? Porque a única forma de você trocar experiências é fazer essa lateralidade de mercado, porque na empresa você não tem. Entendi. Entendeu? E olha que eu ainda trabalho em empresa global, tem essa vantagem de ter pares no mundo inteiro. Sim, entendeu? lógico Mas que não esse- está no meu dia a dia falar com um cara do México, falar com um cara dos Estados Unidos. Não é isso que eu faço todo dia. A gente tem um call semanal, tá, mas não é. Agora, quando você é CEO de uma empresa no Brasil, longe, né? Estou a 12 horas da matriz, com voo separando a gente. Você tem que aprender a fazer essa lateralidade no mercado. Então, eu sou um cara que você não vai me achar
falando só dentro da Regos. O tempo todo conversando com alguém, com alguma empresa do mercado. E como é que você tipo, sabe qual marca que você quer atrás? É alguma marca que também é setor imobiliário? São outras coisas completamente cara, eu diferentes? falo do mercado como um todo. Eu não posso me prender a um mercado exatamente porque os meus clientes não são presos a um mercado. Se eu for no Rio de Janeiro, os clientes nossos têm um viés de setor público, de óleo e gás, etc. Você vai para Faria Lima, empresa de tecnologia e banco. Você vai para Vila Olímpia, já é um negócio mais startup. Então, assim, eu falo com todos os mercados. O coworking tem essa beleza de ser diverso e inclusivo. Então, eu não posso me prender a um mercado. Cara, eu tento falar com todo mundo. Entendi. E eu tenho, né? Eu faço também lives pela Forbes, toda sexta-feira às 11h30 lá pela Forbes, onde eu entrevisto executivos de empresas para falar de Que com certeza digital. é um baita ponto de aprendizado também, né? Com certeza. Não, ali é uma oportunidade para mim para troca. Total. Entendeu? Quem que eu levo para lá? Clientes da Regos, clientes do Spaces, que têm essa oportunidade de estar na Forbes pela parceria que nós temos com a Forbes. Entendi. Mas, ao mesmo tempo, para mim é uma troca. Eu aprendo o negócio do cliente. Certo. Né? E isso é interessante. Então, eu tenho uma vantagem. Hoje são 38 mil clientes. Se eu tiver a oportunidade de aprender todo dia sobre um negócio de 38 mil clientes, com certeza eu ganho um pouquinho a mais ali ao longo do dia de aprendizagem. Né? Então, deixando por aside o parte do lobo solitário aí que você vive no dia a dia, assim, quais são as principais tarefas que você faz? Assim, como é que uma pessoa que hoje fala, putz, eu tenho um sonho de ser um CEO de empresa, olha para o Thiago Alves e fala, essa é a pessoa que eu quero me tornar na vida. Mas, só para eles entenderem, então, o que é que você faz, cara? Assim, existe algum padrão? É completamente diferente dia após dia? Assim, tem como você envelopar tudo isso para alguém entender a sua vida? Se eu pudesse dar um conselho para quem está ouvindo, é que você tem que ser muito bom em tomar decisão e comprar risco. CEO que não compra risco está fadado ao insucesso. Entendeu? Você tem que saber que risco você está comprando e tem que estar pronto para dar errado, cara. Tá pronto para dar certo é fácil. Também dizer, vamos celebrar o sucesso é fácil. Tem que estar pronto para dar errado. Porque na hora que dá errado que o CEO se mostra o cara diferente. É na hora que dá errado que o cara assume a frente, a liderança, bate no peito e fala, o erro foi meu. Não foi de vocês, não foi nosso. Muito se fala, né, de que não, na empresa todo mundo acerta, todo mundo erra, todo mundo aprende. É mentira, cara. Na empresa, o executivo tem que ter a responsabilidade, entendeu? Ele tem que ser o cara que bate no peito se der errado. Ele tem que assumir, ele está ali para isso, ele é pago para isso. Mas é o mais difícil de fazer, porque ninguém te ensinou a fazer isso, entendeu? E geralmente a gente chega no cargo executivo, por quê? Porque nós somos bons em executar. Certo. Você era um bom operacional, você era um bom gestor, você virou um bom diretor, aí você virou um bom executivo, você é bom a executar. Aí você chega no cargo que você não executa mais, porque todo mundo executa. Você está ali para fazer o quê? Gestão e tomar decisão. Só que você concorda comigo que na tua carreira inteira não era isso que você fazia? Então é difícil, não tem preparação. Eu recomendo que as pessoas estudem, lógico, façam microcursos, né? Além de uma MBA, etc. Façam microcursos. Hoje tem tanto conhecimento disponível do próprio jovem de negócio e tudo mais, que as pessoas podem, né, melhorar o seu aprendizado, ter um pouco mais disso, porque a vida vai ensinar, não adianta. Nenhum curso vai te preparar para sentar lá na cadeira e falar, estou pronto. Entendeu? E a gente viu por vários exemplos de muitas empresas grandes, startups, que nos últimos anos aí chegaram em valuations gigantescas e depois desmoronaram exatamente porque os executivos mostraram que tinham tudo menos essa estrutura para estar no cargo que ocupavam. Entendeu? Problema de conflito de interesse, de gestão imprópria, ou mesmo não traziam o conceito de diversidade e inclusão, né? Que é uma coisa que eu bato muito nessa tecla, eu sou muito chato com diversidade e inclusão, porque se eu não fizer a diferença e não mudar para baixo, ninguém vai fazer. Entendeu? Eu sei que eu sou o estereótipo do homem alto, branco, na posição de executivo. Ponto. Acabou. Eu já sou o estereótipo da sociedade, mas eu consigo mudar para baixo. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma empresa que eu tenho 82% da folha são formadas por mulheres. Entendeu, cara? 82% da folha é mulher? 82% da folha são mulheres. E E isso cargos foi- de gestão são 60%. Que foda, velho. Então foi uma escolha sua que você teve. A escolha, nossa, a gente já esteve, por exemplo, em vários fóruns aí falando sobre liderança feminina, porque a gente vive o protagonismo feminino todos os dias. Cara, eu posso fazer muito mais. Entendeu? Talvez eu foquei em um setor que era entre homens e mulheres. Aí na hora que a gente olha para o espectro todo da diversidade, eu estou errado. Eu tenho que olhar para tudo. Então é muito difícil mesmo falar uma agenda de um executivo. Mas o que eu falaria é o seguinte: treine e aprenda a tomar decisão errada e ser responsável por ela. Porque a decisão fácil, né, todo mundo toma. É igual andar de moto, né? Eu ando de moto, corro de moto. Acelerar na reta é fácil. Difícil é aprender a fazer curva. Na reta, para qualquer um que nunca andou de moto, acelera. Agora, quero ver na primeira curva. Você vai deitar na curva e fazer essa é a diferença. É a mesma coisa no cargo executivo.
Caraca, meus amigos, ó. Agora, É. pra galera, o Thiago, assim, primeiro de tudo, deixa eu te elogiar, velho. Você fala muito bem, assim, sua comunicação é impecável mesmo, sabe? E assim, eu gosto disso porque a gente trabalha com comunicação, né? Então, assim, eu fico percebendo quem tem condição não só de, pô, formular uma linha de raciocínio sólida ali, mas passar de uma forma que seja digerível, sabe? Que seja fácil de absorver pessoas. Você, pô, dá aula disso, mano. Obrigado. Bom, então, agora pra quem quiser ouvir mais da sua voz tão bonita, cara, como é que eles podem fazer pra te conhecer teu conteúdo, ver, te encontrar mais aí? Bom, pode encontrar nas mídias sociais, né? A gente tá lá, procurar pela Regos, Space Brasil, com certeza vai chegar no meu perfil também. Tem no Instagram, principalmente, quem quiser conhecer, a gente faz um trabalho bacana lá, tô lá como... Só procurar Thiago Alves, vai encontrar lá o perfil. E no LinkedIn, cara, a principal mídia que eu exploro, LinkedIn. Você contrata a gente pelo LinkedIn, cara? Cara, eu contrato gente pelo LinkedIn e demito pelo Instagram. Caraca, velho. Esse fluxo aí, então, é bom que a galera já se previne, É assim entendeu? que funciona, entendeu? Porque no LinkedIn tudo é lindo e maravilhoso, né? No você vê no a pessoa Instagram, tá reclamando de trabalhar, de acordar, então, não é. Mas brincadeiras à parte, o LinkedIn a gente tem inclusive um canal que chama Intalks, que é o primeiro canal de conteúdo do LinkedIn, que foi fundado pela Regos para levar os nossos clientes lá para fazer networking virtual e que está bombando aí nessa pandemia, né? É o apoio que a gente tem aí para fazer esse networking virtual e tá bem bacana. Então, o pessoal que entrar no LinkedIn, com certeza, digitando lá Thiago Alves, vai encontrar. Animal. Legal. Meus amigos, então foi isso. Um prazer enorme te perder esse tempo convosco e até o próximo Papo Rec. Valeu! Valeu!